Quer fazer um intercâmbio e não sabe como? Nós vamos te ensinar a dar os primeiros passos. E aí, pessoal, bem-vindos ao Life Exchange. Eu sou o Diego Eu sou a Josi. e hoje a gente vai ensinar as pessoas aí a darem os seus primeiros passos na direção do seu intercâmbio. Isso, tenho muita vontade de fazer intercâmbio, mas eu não sei como funciona, não tenho ideia, às vezes é a primeira vez que a gente está pensando nisso, né? E a gente, como intercambista, né, já passou por isso. Já passamos por isso. A gente já teve essa, nossa, que legal, eu tenho um sonho de fazer, mas como que é um intercâmbio? Como que funciona, né? Na verdade, a gente vai te dar alguns passos hoje que vão te ajudar muito a esse início, né? De construir e começar a realização desse sonho. Então, vamos começar. Então, a primeira coisa que a gente considera para decidir um intercâmbio é o que eu quero desse intercâmbio. Se é um intercâmbio somente para eu aprender idioma, eu saber qual idioma que eu quero aprender e quais os países que falam, que podem me proporcionar aprender esse idioma. E se no meu intercâmbio eu vou querer, além de estudar o idioma, também trabalhar. Alguns países permitem que eu estude a língua e trabalhe, mas outros não. Outros permitem que a gente só vá como estudante de idioma, mas não permite trabalhar. É importante a gente saber isso, né? Qual é o meu objetivo? Se a pessoa quer só estudar inglês ou outra língua, existem várias possibilidades. Se a pessoa depende de trabalhar para se manter, né? Isso é importante. Isso pode ser decisivo, inclusive, né? Pode. Um outro ponto bem importante é o tempo que a pessoa dispõe para fazer o intercâmbio. Né? Às vezes a gente quer fazer, mas a gente não sabe se dá para fazer de pouco tempo, muito tempo. Isso é uma coisa que limita também a gente. Se eu quero fazer um período curto, se eu quero pegar umas férias do meu trabalho e ir fazer um intercâmbio de 30 dias, dá para fazer. Eu fiz assim uma vez. Tenho mais tempo para fazer, eu tô me programando, vou terminar a faculdade, eu vou fazer um intercâmbio, vou trancar a faculdade, quero ir passar 2 anos, 1 ano, enfim. E por isso a gente precisa saber qual é o objetivo, né? O que a gente falou antes. Então eles estão relacionados a isso também. Muitas vezes a pessoa dispõe ali de período de férias do trabalho, tem ali 30 dias para fazer o intercâmbio, porém normalmente vale mais a pena financeiramente a gente ficar um período maior. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer um intercâmbio na Irlanda, que vai ficar 8 meses, o valor não é muito diferente de uma viagem, de um intercâmbio com curso para 1 mês. E sendo que quem vai ficar 8 meses consegue trabalhar, consegue se inserir no mercado, consegue fazer um dinheiro, consegue ter uma experiência muito mais de imersão e consegue ter uma experiência mais relevante do que uma pessoa que vai ficar só 30 dias. É claro que às vezes a gente só tem 30 dias e tudo bem, então a gente faz e é proveitoso. Muito. Como eu falei, eu fiz um de 30 dias e eu, considerando, né, os gastos todos que eu tive naqueles 30 dias com passagem aérea e foi passagem, mais hospedagem, que eu fiquei em casa de família. Passagem aérea normalmente é um dos itens mais caros, né? Normalmente, ele é quase equivalente aí ao curso, vamos dizer assim, né? E eu acho que fica a dica para pesquisar com antecedência e ver os períodos. Às vezes tem épocas do ano que é muito mais caro e outras que são muito mais baratas, então... Então pesquisar. Isso da época do ano entra um outro ponto que a pessoa precisa saber, que é o clima, né? Se vai ficar pouco tempo... Eu acho interessante procurar lugares, muitos lugares que falam inglês são frios, né? Tirando a Austrália, que é calor, e depois clima parecido com o do Brasil. A gente tem o Canadá, que é muito frio, a gente tem a Irlanda, tem Londres, que são países bem frios. E se for fazer por pouco tempo, vale muito a pena ir no verão, né? Que pode aproveitar várias coisas e normalmente essas cidades têm muitos festivais culturais, então a gente pode absorver muita cultura, né? E o verão eles têm essa coisa de estar todo mundo na rua, é muito bom. De festejar muito no verão. Sim, né? eles aproveitam muito o verão em todos os sentidos, passeios, cultura, festivais, tudo.
É que nesses lugares o inverno é muito rigoroso, então assim, o pessoal fica muito recolhido em casa, então quando vem o verão o pessoal fica louco pra sair na rua, né? E eles têm um período de duração do dia muito longo, né? Porque às vezes vai ter sol até 9, 10 horas da noite. Então tu consegue aproveitar muito o dia. Então acho que isso é uma coisa importante, observa o clima, né, do lugar que tu quer ir. Às vezes, tu quer ir num lugar que é o dos sonhos. Só que ou é muito frio e tu não é uma pessoa que gosta de frio, sabe? Eu, por exemplo, gosto de frio, mas não de muito frio. Melhor do que calor. Eu já não faria, por exemplo, intercâmbio num lugar África do Sul, que é uma opção, ou eu não sei Dubai, porque Por que não África do Sul? porque é calor, é quente. Muito calor. Ou, por exemplo, Dubai, né, que é nos Emirados Árabes, que é bem calor, que as pessoas não conseguem sair na rua quase durante o dia. Quer dizer, eu não sei, né, eu nunca fui, gente. Na verdade, em Dubai é sim muito calor. O clima lá literalmente é um clima de deserto. Então assim, tem o inverno que é calor e tem o verão que é insuportavelmente calor. Mas por causa disso as pessoas passam muito dentro do ar-condicionado. Tanto que as pessoas acabam não podendo se expor tanto ao sol e é comum lá as pessoas terem que fazer suplementação de vitamina D. Então, assim, Sim. acaba sendo semelhante a um lugar que é muito frio, né? Que não tem muito sol. Lá tem tanto sol que assim, é difícil de se expor ao sol, então cada lugar tem suas peculiaridades, né? Tem que pesquisar bastante daquele lugar antes de ir. Exatamente. Um outro ponto que pode ser bem limitante, que na verdade eu acho que na maioria das pessoas vai ser, que é a questão financeira, né? Então, o quanto que a gente está disposto a gastar também vai influenciar se eu vou conseguir fazer um mês ou mais. E também qual o curso, né? Se a gente vai querer fazer um idioma ou um curso profissionalizante. Porque muitas vezes quando a gente quer fazer um curso profissionalizante, uma faculdade, a gente precisa ter um nível de inglês bom. Então já não compensa, a gente já tem que virar e olhar para outras opções. Opções tem várias, gente, muitas opções para fazer intercâmbio. Então, por isso que essas perguntas que a gente precisa se fazer: o que eu quero? Quanto tempo eu tenho disponível? Quanto dinheiro eu tenho disponível? Enfim, é o clima desse lugar. Que lugar eu quero ir? Eu quero muito, meu sonho é Canadá. Que o meu era quando eu fiz o meu primeiro. Tá? Qual é o lugar? Essas perguntas a gente precisa se fazer para poder direcionar o meu intercâmbio, seja ele qual for. O mundo do intercâmbio é imenso, é vasto, a gente tem muitas opções, né? Então aí a gente precisa usar essas perguntas para poder nos guiar, para poder nos orientar para os próximos passos, digamos assim. E se aquele primeiro destino escolhido estiver sendo muito difícil, se estiver complicado por algum motivo, tente olhar outros destinos. Assim, a gente não acredita que exista só um destino que vale a pena, né? Acho que a experiência do intercâmbio que é o mais importante, que é o mais enriquecedor e, assim, sinceramente, vale muito comparado com o investimento que se faz. Então, às vezes a pessoa vê um valor, acha caro o valor de um intercâmbio, mas não acha caro, por exemplo, comprar um carro novo. Então, assim, tudo bem, é uma questão de escolha, é uma questão de o que cada um quer para sua vida, mas assim, principalmente, se for tentar levar em conta a questão financeira, se vale a pena, se vai ter retorno, sim, fazer um intercâmbio de longa duração vai te permitir trabalhar e muito provavelmente até ter um retorno daquele investimento. Sim, e depois quer voltar para o Brasil, porque muita gente quer sair do Brasil, mas muita gente quer voltar e aí consegue posições melhores no trabalho. A gente sabe que hoje em dia 3% dos brasileiros falam inglês e 1% desses brasileiros falam inglês fluente. Então, isso é muito pouco, né? É muito pouco. Para um país que é tão turístico. Com certeza a gente consegue posições muito melhores no trabalho, né? Então, esse é um objetivo. A gente, como eu falei, eu fui pro Canadá uma primeira vez, eu fui 30 dias, eu tirei férias e fui. Fiquei lá estudando inglês. Vale a pena, vale. Eu aprendi bastante, porque eu era 0 no meu inglês. Quando eu tava chegando no final, assim, que eu tava começando a me engrenar, eu
eu comecei a pensar, nossa, vou começar a me programar para mais, né? E aí eu então voltei pro Brasil, eu já tinha um outro trabalho e o intercâmbio me proporcionou isso, uma outra posição. Mas já voltou com vontade de já fazer mais? voltei, tipo, antes de voltar eu já fiquei com vontade de fazer de novo. Então a gente começou a conversar, eu e o Diego, sobre isso. Então a gente decidiu que a gente queria fazer um curso e voltar pro Canadá, né? E aí a gente começou a pesquisar quais as cidades, quais eram os cursos que a gente poderia fazer, o que a gente precisava, e a gente começou a trabalhar para isso, tanto na parte financeira, de juntar dinheiro, todas as ações, e aí... De pesquisa também, né? Que tem que pesquisar muita informação. Exato, então a gente começou a pesquisar muito, principalmente no site do governo, essas coisas tudo são muito bem explicadas, e a gente começou a ter as nossas ações, pequenas ações, questão de dinheiro, vamos no show tal que a gente queria muito. Tá, ok, vamos dessa vez ou não vamos, vamos economizar onde, vamos diminuir as idas no restaurante de toda semana para uma vez por mês. Enfim, a gente começou a ver quais eram as formas dentro da nossa realidade para a gente começar a trabalhar para isso, né? Nós fizemos vários sacrifícios, deixamos de gastar com muitas coisas. A gente optou por muitas coisas. Porque estava focado nisso, né? Exato, a gente estava focado em estudar alguma coisa profissionalizante no Canadá. A gente trabalhou para isso, a gente aplicou para isso, a gente fez a nossa aplicação para o nosso visto e o nosso visto foi negado. E não sabemos até hoje por quê, né? Não, a gente não sabe, porque o Canadá ele não explica muito, assim, é muito abrangente. Né? A gente pediu uma revisão e lá dizia assim, meio por alto. É uma explicação genérica. Assim. Genérica, mas enfim, a gente também aplicou bem numa época que estava tendo greve dos caminhoneiros no Brasil, gente. Então acho que essa instabilidade do país ajudou um pouco, porque tinha muita gente querendo, então talvez eles estavam dando uma cortada. A gente não sabe, tá? A gente ficou muito chateado naquela época, sabe quando as pessoas jogam um balde de água fria assim na gente, que a gente queria muito uma coisa e não deu certo. Mas a gente parou e pensou, será que não deu certo mesmo? A gente começou a abrir e a olhar outras possibilidades. E nessa situação a gente enxergou a Irlanda, né? Por quê? Porque ela nos proporcionava melhorar o nosso inglês, né? Ao mesmo tempo que a gente precisava se manter no lugar, então ela nos proporcionava trabalhar. E aí fomos os dois fazendo o intercâmbio para estudar inglês e trabalhar por 8 meses. E já fazem quase 2 anos e meio que a gente saiu do Brasil, hoje, né? A gente ficou estudando inglês lá por 2 anos, que é o tempo que dá para ficar na Irlanda, só estudando inglês, né? Depois dá para continuar estudando, mas aí tem que ser graduação. E aí a gente começou a ver essas outras opções, né? Dentro do que a gente precisava. Como a gente já estava preparado, né? Outras questões assim, por causa do Canadá, acabou que a nossa vinda para cá foi bem rápida. A gente precisou pesquisar um pouco sobre o lugar, sobre as escolas e como que era o processo de visto na Irlanda. E aí... Só que, por outra parte, a gente já estava preparado, né? Sim, a gente já tinha feito a nossa reserva financeira e a nossa vida também já estava preparada para isso, né? A gente já estava pronto para o intercâmbio. Então, assim, às vezes um não, ele não é uma porta que se fecha por total. A gente tem que olhar as outras possibilidades, né? E tem uma coisa curiosa até que aconteceu também. Essa negativa do visto para o Canadá fez com que a gente optasse por ir para a Irlanda. Uhum. E essa ida para a Irlanda foi muito bacana, porque assim, foi bom para o inglês, foi muito bom para o nosso aprendizado também. Em geral. Financeiramente valeu a pena, porque a gente conseguiu trabalhar bastante. Gente, isso, às vezes uma viagem de intercâmbio te traz assim, benefícios que a gente nem faz ideia que vai ter. Então, assim, tem essas surpresas ainda. Muitas coisas acontecem. E a gente fala da nossa experiência de intercâmbio na Irlanda, das coisas que acontecem, pessoas que a gente conhece. Bom, então a gente tentou trazer aí um pouquinho da nossa história, do que a gente viveu, para mostrar aí, tipo, os benefícios, as coisas às vezes até inesperadas que o intercâmbio pode trazer de bom para nós. Tipo, não existe uma receita de bolo
para como funciona o intercâmbio. O importante é que, na verdade, cada lugar tem a sua receita de bolo, né? Então a gente precisa primeiro saber qual é o bolo que a gente quer fazer, não é? Se é o de chocolate, se é o de cenoura, enfim, o que a gente quer? É muito importante. O que eu quero? Quanto tempo eu tenho disponível? Quanto financeiramente eu tenho disponível? Qual é a cidade e o país? Qual é o clima desse lugar que eu quero ir? Né? Então, qual é um curso profissionalizante ou um curso de idioma? E aí, dentro disso, a gente começa a funilar as nossas respostas e como funciona determinado lugar. Isso até ajuda a escolher, né? Ajuda a escolher. Ajuda muito a escolher. Então, acho que é isso, para vocês pensarem um pouquinho nisso. Para quem quiser acompanhando assuntos referentes a intercâmbio, nos acompanha no Instagram, que é o life.exchange. A gente vai botar algumas coisas lá, a gente coloca coisas de viagem. Do nosso cotidiano. Intercâmbio proporciona viagem. Gente, olha, é muito legal. Mas então, espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente vai deixar o meu e-mail aqui na descrição, vocês podem entrar em contato, né? Eu vendo intercâmbio, mas hoje a gente está aqui como intercambista para falar um pouquinho dessa experiência para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo. Tchau, gente. Tchau, tchau.